corneteiros, beleza? Eu sou o Rodrigo, eu tô aqui, infelizmente, nessas condições, para fazer o nosso primeiro vídeo do nosso canal no YouTube. Ontem, pela noite, estava acontecendo a partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida estava em 1 a 1 entre Independente e Universidade de Chile no Estádio Libertadores da América, em Avejaneda. E mais uma vez, presenciamos cenas de barbárie e de violência em estádios em competições da Conmebol, mostrando, mais uma vez, a face mais terrível do futebol sul-americano. O saldo disso? Dezenas de feridos. Mais de 90 pessoas foram detidas. Mas a pergunta que fica é, até quando? E por que a entidade parece estar mais preocupada com o show dos torcedores, com sinalizadores, do que com brigas e violência? Até quando precisará ter mais mortes? As cenas que você está vendo aqui são cenas que aconteceram ontem no jogo que estava 1 a 1. A partida foi suspensa no primeiro momento e posteriormente a partida foi cancelada. O que aconteceu em Avejaneda não foi um ponto fora da curva. Testemunhas relataram correrias, invasões de setores e ataques com barras de ferro. Até um torcedor, ele foi cercado da Universidade de Chile por torcedores do Independente. Visto nessa situação, como ele iria ser massacrado, ele decidiu pular de costas do estádio, cerca de 4 metros de altura. Até o momento que eu gravo esse vídeo, não tem notícias de qual é o estado desse torcedor. A Conmebol fez uma nota falando que o jogo teve falta de garantias de segurança e transferiu toda a responsabilidade para o clube mandante, o Independente. Mas até o momento em que eu gravo esse vídeo, não teve nenhuma advertência, nenhuma punição oficial ao Independente e nem às autoridades locais. E mais uma vez, a conta recai para os torcedores comuns, que só estavam lá para querer assistir a partida e presenciar o esporte em que tanto amamos, que é o futebol. Agora a gente vai fazer uma linha do tempo, mostrando violências e a marca da história dela, né, nos últimos anos, para mostrar que não é um ponto fora da curva o que aconteceu ontem. Em 2013 teve o caso de Kevin Beltrán, de 14 anos, que foi morto, incendiado por bengala, após torcedores do Corinthians jogarem esse instrumento de fogo nele. Um torcedor do San José, da Bolívia. Esse é um caso. Temos outros casos. Em 2015, Boca Juniors e River Plate, gás de pimenta dos torcedores do River. Tivemos em 2018 apedrejamento do ônibus do Boca Juniors por torcedores do River Plate numa final. O jogo foi transferido para Madrid por conta disso, o que só escancara o prejuízo que a Conmebol tem em suas competições. Em 2023, na final entre Fluminense e Boca, no Rio, a cidade virou sede de pancadaria. E outros inúmeros casos aconteceram. Você pode ler isso tudo que eu falei com muitos detalhes na matéria que eu mesmo escrevi. Tá no link na descrição. Por favor, leia lá que você vai se interessar bastante. Tem muito mais coisa, com mais riqueza de detalhes sobre todos esses 4 casos que eu falei. Avejaneda só se soma em mais uma lista de vergonha. Essa violência, esse descaso com a Conmebol já se tornou realidade. Enquanto acontece racismo, violência e não tem punições à altura disso e nem previstas, mas tem para festas, torcedores com sinalizadores, que são simplesmente fumaça colorida. Não dá pra entender essa entidade. Mais uma vez, tem a matéria completa no nosso Substack, @corneteiros por lá. E o link da matéria tá na descrição, contando isso tudo com detalhes, expondo mais e mais fatos. Basta clicar no link na descrição. Dura com sinalizadores, branda com a barbárie. Curiosamente, quando o assunto é pirotecnia, a Conmebol não hesita. Basta alguns sinalizadores nas arquibancadas para que os clubes pagam multas de até $100.000. Em 2024, ano passado, por exemplo, o River Plate fez seu estádio numa noite de Libertadores, o que ficou conhecido como a Noite das Bengalas, e foi exemplarmente punido. Mas quando há pancadaria, feridos graves ou ataques a delegações, não acontece o mesmo efeito e não tem as mesmas punições de maneira tão rápida e certeira, como acontece com shows de torcedores, que faz a mágica do futebol latino ser tão mágico. O que normalmente a gente tem são notas genéricas e processos que se arrastam por semanas, se não por meses e anos. Muitas vezes não tem a verdadeira punição que deveriam ter. O contraste é gritante. A fumaça de um sinalizador gera punição imediata, mas a selvageria que ameaça a vida, muitas vezes nada além de uma multa simbólica. As regras que não funcionam. O regulamento disciplinar da Conmebol é duro no papel contra a pirotecnia. Prevê multas, jogos sem torcida, inversão de mando, ou até mesmo a exclusão da competição. Já para violências entre torcedores, as regras são vagas. Fala-se em possibilidade de multa ou
perda de mando, mas não existem critérios claros, como número de feridos ou reincidência. Isso abre espaço para decisões políticas, casuístas e incoerentes tomarem conta. E quem perde com isso? Somos nós, torcedores comuns, que arrisca a vida só pra assistir o futebol. O entretenimento que mais nos cativa é a gente que perde em ir lá assistir. Sabe quem mais prejudica? Os jogadores. Os jogadores são pessoas também, que já chegam a ser atacados em seus ônibus, invasão de campo. Casos como o ônibus pedrejado em 2018 mostra isso. E até o produto Copa Libertadores, o produto Copa Sul-Americana também é prejudicado. Ele que é vendido como um espetáculo continental sofre perseguição, sofre patrocinadores expostos à violência, jogos interrompidos, finais deslocadas de continente e um ciclo desgasta o futebol sul-americano diante do mundo. A gente que é do futebol sul-americano já é tão desconsiderado do mundo. A Europa não nos vê de um jeito positivo. Acham que a gente é só mais um futebol medíocre. Sendo que quando a gente foi, por exemplo, ao Super Mundial, mostrou a nossa qualidade ganhando dos times europeus, mas enquanto acontecer isso, e enquanto não tiver punições, não tem jeito. A gente vai continuar sendo visto dessa forma, como animais. Na Inglaterra, teve o caso dos hooligans, que assombrou por anos, mas a EFL puniu muito bem, e eles nunca mais voltaram, e conseguiram extinguir. São raros os hooligans hoje, e não são da mesma forma. Se você não conhece os hooligans e quer saber mais, quer que eu faça um vídeo e um texto sobre isso, comente aqui nos comentários. Eles conseguiram dar a volta por cima. Por que a gente não consegue dar a volta por cima de brigas de torcida organizada, por brigas em estádios, fora de estádios, ataque a ônibus? A gente tem que conseguir também. A gente tem que mostrar o nosso valor. Mas enquanto a Conmebol não for pra cima e não querer proteger o seu próprio produto, nada disso vai pra frente. No fim das contas, a Conmebol é dura e rápida quanto ao brilho efêmero dos sinalizadores, mas hesitante diante da barbárie que ameaça a vida de quem vai ao estádio, em busca apenas de entretenimento, em busca apenas de torcer pro seu time, que deveria ser um direito de todos nós. Enquanto não inverter essa lógica, o futebol da América do Sul continuará sendo refém da sua própria violência. Mas enfim, como eu disse anteriormente, eu escrevi uma análise completa sobre esse tema, com todos os casos e detalhes que a entidade prefere esconder. O link, como eu disse, tá aqui na descrição. Ou você pode pesquisar lá no Substack, o Corneteiros. Tem outras matérias por lá também que a gente escreveu ao longo dessa semana e vai continuar publicando matérias. Mas se você quer ler essa, vai estar lá. É a última que a gente publicou e tá com o seguinte título: Depois de Avejaneda, quantas mortes ainda serão necessárias? O mesmo título desse vídeo. Vai lá conferir. Leia a matéria completa. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai se informar melhor sobre isso. Esse foi o vídeo. Eu vejo vocês por aí pra gente comentar mais de futebol e outros esportes. O Corneteiros tá só começando. É lamentável que eu comece com esse vídeo, mas eu não podia deixar passar. Muito obrigado e nos vemos em breve.